E sim, galera, não é bait, dessa vez Solo Leveling finalmente chegou para mobile no global. E se você tá um pouco perdido, eu vou te mostrar o que funciona algumas coisas do jogo, não todas, mas o básico para você chegar pelo menos ao nível 20 ali do jogo, tranquilo, sem problemas. Então, se você não sabe das coisas, eu vou te ensinar um pouquinho hoje e também jogar um pouquinho com vocês. Chega de enrolação e vamos começar o vídeo. E olá galera do canal, quem fala é o Sr. Causa, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui com o Solo Leveling, sim, o jogo no caso, né? Finalmente lançou para global, eu trouxe acho que um mês atrás, trouxe um vídeo aqui de Solo Leveling, mostrando o começo do jogo e eu vou te contar mais algumas coisas aqui. Eu não tive muito para evoluir porque deu uns problemas no meu VPN, né? Então não pude entrar no canadense, mas eu posso te mostrar pelo menos o básico para você que tá começando hoje, tá ligado? Começou hoje, posso te mostrar o básico aqui e mostrar, né, como são as coisas no jogo. Claro, né, antes deixa o seu like, se inscreve aí, porque sempre ajuda, rapaz. Deixa o like, se inscreve e também compartilha o vídeo, que me ajuda demais. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, eu tô no lobby, por exemplo, aqui do jogo, no home, aqui, my home, tá ligado? E, enfim, aqui, tá, aqui é um desafio. Aqui é basicamente onde você vai ficar a maior parte do tempo, né? Você começa o jogo aqui. Na verdade, você não começa aqui, você começa fazendo o modo história. Vou mostrar pra vocês aqui. Você vai começar fazendo aqui o modo história diretão, né? Pra aprender algumas coisas, o básico do jogo. Tipo, tem muito aqui, tem um pouquinho, né? Você vai começar pelo capítulo 1 e vai fazer, acho que pelo menos uns 20 minutos se você pular diálogo. Sério, você vai fazer muito diálogo, tá ligado? Vai fazer muito diálogo. Então, você vai fazer aqui muita coisa. Se você ir pulando as cutscenes, né? Se você já viu o anime, se quiser pular, né? Você vai fazer, acho que em uns 20 minutos. Não tem como, cara. Deixa eu pegar uma chavezinha aqui. Aqui, cada vez que você completa alguma missão, né? Termina, primeiro assim, você vai ter uns desafios do modo história, né? Vai enfrentar aqui alguns bichos, né? E vai cumprindo as missões. E você tem os troféuzinhos das missões, né? Você completa ali todos eles. Além das duas chaves aqui para summonar que você ganha quando você completa tudo, você ganha mais duas aqui. Então são quatro chaves mais ou menos que você ganha por capítulo, né? Que são esses capítulos aqui. Pode ir, independente do capítulo, você vai completando um pouquinho e conseguindo um pouquinho mais de chaves. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, peguei aqui umas chaves extras, beleza. Mas agora a gente pode mostrar um pouquinho de gameplay, né? Aqui você tem alguns personagens demo, tá ligado? Mas você pode ter, você tem seus personagens aqui de básico. Bom, na verdade vamos mostrar aqui um pouquinho aqui dos personagens aqui antes de ir pra gameplay, né? Porque eu preciso explicar mais algumas coisas aqui antes de ir. Bom, você tem os caçadores. Caçadores aqui você ganha alguns de graça, outros você sumona. Você vai ganhando o básico. Você primeiro ganha aqui o Shinyu, né? Você ganha. Deixa eu subir de nível aqui. Prontinho, ó. Pra mim que eu tinha subido aí de nível. Você tem aqui também o amigo do Jinyu, né? Que é o Wujin. Nossa, mano. Mas é muito parecido. E você tem aqui também, né? Ali também, né? Você tem esses personagens aqui. Você pode colocar artefatos neles, né? Roupas principalmente. Assim, eles ganham um pouco mais de defesa, de ataque. Depende do traje, você vai ganhar algumas coisas diferentes, né? Então. Isso é bem legal. E também você tem aqui as habilidades de cada um, né? Então, tem coisas aqui que você só sobe, né? O capítulo 7 eu vou conseguir desbloquear o aumento de nível, né? Então, tem coisas que ainda não posso explicar muito bem. Mas, tudo bem, né? Com o que eu vou explicar, você já pode fazer muita coisa. Por exemplo, aqui, você tem o Jinwoo também. Você tem aqui, você pode equipar duas armas nele. No caso aqui, eu tenho uma arma SSR, muito bom aqui. E uma arma aqui SR que você ganha. Essa aqui você ganha a presa venenosa, né? A daga ali da cobra. E você tem aqui, não, no caso eu consegui, né? Também a espada do Rei dos Demônios. Então, é bom você sempre equipar as melhores, mas claro que tem armas que varia, né? O efeito, por exemplo, essa aqui causa um dano aqui um pouquinho a mais. Tem outras armas que causam dano de efeito. Tem danos aqui, tem benefícios adicionais. E quanto mais cópias da espada da mesma arma você pega, mais efeitos elas dão, né? Mas o que eu tava dizendo aqui, você tem dois espaços de arma. Espaço de arma, acho que você só desbloqueia ali depois de um certo nível, entende?
E aqui mostra até qual nível o personagem chega, ou seja, você pode upar até o rank 80 no jogo, né? Que ainda falta muito para me chegar lá. Você tem os trajes que você vai abrindo com o modo história, né? Funciona meio que assim, tá ligado? Você vai meio que jogando o modo história e tem partes que você luta com você mesmo, por assim dizer, né? E você vai desbloqueando. Tipo, no começo da história eu enfrentei o mesmo aqui nisso aqui, né? Daí eu abri o traje dele e algumas habilidades a mais. Agora acabei de enfrentar aqui o meu Din 1 mais upado e eu consegui upar o Lorde da Noite, né? Desbloquear. Aqui você ganha fazer da campanha de pré-registro, né? Do lançamento global. Essa roupa aqui. Ele tem até esse traje que é o do Monarca das Sombras, né? Que, deixa eu ver aqui se ainda, se eu não me engano, ainda a história vai até o Monarca das Sombras, né? Quando ele vira o Monarca da Sombra. Não, na verdade acho que vai um pouquinho mais, eu acho. Acho que vai um pouquinho mais. Com certeza vai mais. Com certeza vai mais do que o Monarca das Sombras. Enfim, você tem um arquivo de caçadores aqui que você pode desbloquear certos personagens aqui, né? Pra ganhar mais algumas coisas, você não desbloqueia o personagem em si. Você desbloqueia a história dele. Por exemplo, eu vou desbloquear aqui a historinha da Cha Hei, né? Esse nome coreano é bem estranho. Aí você pode meio que fazer alguma história, prontinho, e você ganha umas recompensas por completar essas coisas. Essa personagem, no caso, ela tá aqui no banner. Onde você vai para ver o banner? Você vai aqui, você pode vir aqui se eu não me engano, você pode vir aqui em recrutamento, né, no lobby, você simplesmente pode apertar no bilhete ali em cima. E no caso aqui tem os banners atuais, né? Que você tem aqui, esse que vai demorar muito, então é um banner que você pode summonar quando você quiser. Ou se você caixar no jogo, né? Você compra no jogo, você vai desbloquear a CDU, se eu não estou enganado. Aqui, ó, quanto mais você compra, mais você ganha, tá ligado? Até você desbloquear essa menina aqui por si só. Não vou mentir, é difícil pegar personagem que é muito difícil mesmo. Mas você pode ver a prévia, você pode jogar com o caçador se você quiser, né? Em algumas missões ali, então isso facilita as coisas. Pode ver a prévia, pode ver uns ataquezinhos, você pode entrar e jogar, né, que eu já vou explicar um pouquinho da gameplay com vocês. Eu aproveito aqui, vai mostrar tutorial do que fazer, claro que vai, né. Agora vamos enfrentar aqui, agora a gente pode enfrentar de boa aqui. Mas como eu falei, né, o personagem geralmente tem umas 3 habilidades. No caso, tirando o Jin-Woo, né, o Jin-Woo é apelão, né, já que é um jogador solo por si só. Você tem o dodge, você pode dar o dodge perfeito, como você viu, e dar um ataque adicional, né? Dar um ataque mais forte ali, uma investida como recompensa, caso você dê um Perfect Dodge. Ataques mais poderosos tem cooldown, né? Então, e mudam dependendo do personagem. Uns ataquezinhos de novo aqui. Prontinho. E os ataques especiais são bem simples, né? Pra você que ser uma baita animação, é bem simplão. Beleza? Dodgezinho. Claro que no celular, né, dependendo se o aparelho não vai rodar muito bem o jogo, dá pra falar isso, né? Porque parece mais um jogo de PC que é portado pra celular, tá ligado? Sei lá, é meio assim a vibe dos jogos atuais, né, que tem pra PC. Mas é isso, consegui aqui jogar com o caçador, resgatei umas recompensas e assim vai, né? Se quiser testar com o caçador, é só jogar aqui com ele e já era, né? Mas é claro, como eu falei, né? Não é tão fácil pegar personagens nesse jogo. Não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil, não. Ah, galera, esqueci de mostrar uma coisa. Você tá tendo as invocações especiais aqui, que você pega algumas certas chavezinhas e você pode invocar especialmente aqui. Isso é muito legal. Você pode invocar todas as vezes aqui, pelo que eu entendi. Você pode continuar invocando até o momento que você gastar todas. Quando você gastar todas, você vai poder, se não me engano, escolher o que você quer. Pega o personagem porque, sério, o personagem faz diferença, mano. Que tem personagens muito legais, muito fortes. Ó, consegui mais alguém aqui, SSR. Beleza? Rundinshu, beleza? Muito bom. Mais um SSR pra nós. Olha, que legal, velho. Caramba, consegui mais par com o Jiu. Mas um aviso, galera. Não use isso aqui se você não tiver um cartãozinho, tá ligado? Se você não tiver um cartãozinho desse aqui, deixa eu vir aqui pra vocês. Esse aqui, cara, esse cartãozinho não usa. Como que você consegue ele? Tem como conseguir de graça. E no caso, se eu não me engano aqui, é no campo de batalha por tempo, tá ligado? Se você gasta ali, se você joga ali, você tem
chance de pegar esse cartãozinho ali e pegar o seu personagem, que você não mexe por enquanto até você chegar pelo menos nível 10 e conseguir pelo menos um cartão, a não ser que você pague. Se você pagar é obviamente, né, que é só você comprar aqui, mas eu duvido. Mas continuando aqui, o que tem no lobby você pode... Tá meio travando aqui, mas você pode conversar com os personagens, você ganha aqui algumas coisinhas. Por exemplo aqui, ó, ganhou aqui uns núcleos mágicos, no caso são os cristais, ó, conversou com outro cara aqui. Mais um pouquinho. Geralmente tem essas missõezinhas bobas aqui, só pra você ficar fazendo alguma coisa. Tem aqui o fundos de atividade, que aqui com o tempo vai acumulando, né? É como se fosse o treino aqui, um treinozinho que você vai adquirindo experiência, que é muito importante para o seu upar o nível do personagem. E você pode coletar aqui já, né? Ou quando coletar, quando tiver completo, né? Tem limite, você upa o nível do personagem assim, caso você não tenha muito tempo para jogar, né? Ultimamente eles estão pondo isso nos jogos. Tem aqui o do portal, que você tem a mineração e nos portais. Bom, para ir nos portais aqui, né, no mesmo lugar da mineração, você faz as dungeons aqui rapidão. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você pode aqui entrar no portal, tenho 13 chaves, né? Essas chaves vão resetando no dia a dia. E já mostramos aqui um pouquinho da gameplay do nosso personagem. Bom, vamos lá aqui na fase. Geralmente essas fases aqui são muito fáceis, tá ligado? Muito fácil. Isso aqui dá pra ir no automático, tá ligado? Pra ir no automático, é só você apertar... Bom, é só você clicar na tela, você tem o semi-automático, né? Que você troca ali escolhendo. Ou você tem o automático full, que vai dar dodge, essas paradas. Bom, eu já explico um pouco mais desse automático, porque depende da situação, é melhor você não usar, né? Mas geralmente nessas missões aqui, né? Que é mais só pra passar logo, é bom você deixar automático. Deixa o personagem fazer sozinho ali, de boa. Meu Dio, como vocês podem ver, tá bem forte, né? Pra esses portais aqui, que são muito fáceis, tá ligado? Não preciso nem chamar ajuda. Beleza, e sempre tem um boss da fase, né? Em todas as fases, praticamente. E você pode dar o dodge perfeito, pode atacar, você pode usar aqui o personagem pra ajudar. Quando você tá com o Jin-Woo, você não pode trocar de personagem, né? Você sempre vai jogar com ele o tempo todo. Mas você tem meio que raids que só servem pra personagens que não são um Jin-Woo. Daí você sim pode trocar de personagem quando você tá na raid. Então, completando aqui esses portais de mineração, né? Você ganha umas recompensazinhas aqui, principalmente aqui aprimoramento, você usa para aprimorar algumas coisas, né? Principalmente armas. Você abre a mineração, tá ligado? Você abrindo a mineração, você vem aqui e você pode aqui começar a mineração, entendeu? Aí vai dar um cooldown e você vai ganhar algumas recompensas. No caso, você ganha aqui esses itens aqui, né? Aí você tem a loja de troca também, né? Tem a loja de troca e você consegue aqui, né, através desses cristais que eu mostrei. Aí você consegue a chave da masmorra, aqui é muito bom, chave de masmorra. E que mais aqui que você pode conseguir? Chave de masmorra é muito bom, chave de missão, cara, você consegue recompensas bem legais. Mas fora algumas outras coisas, caixas aqui, você ganha algumas recompensas e tal. Explicar aqui os portais. Tem aqui classificações, mas aqui você nem liga, tá ligado? Você só joga o jogo normal. Vai conseguindo alguma coisinha, embora não é prioridade assim, né? Tem o gerenciamento aqui que eu não vou poder ensinar muito bem, porque... Ou basicamente você tem que ganhar esse item aqui, né? Runa de habilidade aqui. Algumas paradas eu não vou conseguir explicar muito bem, porque eu também tô upando, tá ligado? Também tô upando, mas de básico aqui, pelo menos até o rank 20, até o nível 20, é importante você saber. Você pode criar e você pode fazer a fusão, né? Sim, você cria... simplesmente itens para você aprimorar seus artefatos. Você tem os desafios, né, que você vai cumprindo ali, vai coletando algumas coisas. Dinheiro, chaves aqui, né, aqui no caso eu comprei um monte, né, eu só não tava coletando, mas você completa muita coisa aqui, você ganha muita coisa, sério, o jogo te mima bastante no começo. Por quê? Porque aqui, cara, você não passa dificuldades até você chegar aqui. Na verdade você não passa complicações até aqui o capítulo 5, 6, que começa a exigir níveis maiores. No caso aqui, ó, tem o capítulo 7, eu só vou poder avançar se eu tiver no nível 20, entendeu? E isso provavelmente vai ser gradual até eu indo aqui, né, chegar aqui nas últimas missões. Realmente, vai muito além do Monarch isso aqui. Bom, muito além do anime, pra você que quiser saber. Então, como ganha experiência, Caos? Você fazendo aquelas missões de portal, você ganha um pouquinho. Você fazendo aqui os capítulos secundários, você ganha um pouquinho também. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem
missões, principalmente essas missões secundárias, entre aspas, você tem personagens aqui automáticos que você não quase nem usa, tá? São automáticos ali que passam a missão de graça pra você, basicamente isso. Você não precisa se esforçar muito, a não ser que sejam missões. Pra fazer missões pra você conseguir chaves. Aqui, acerta aqui, vai lá fazendo ali. E beleza, mano. Beleza. O jogo, tipo, é bem competente em questão de atacar. Só que às vezes ele peca em desviar, mano. O dodge é muito fraco, né? O dodge automático quando o bot tá jogando. Ele acerta, assim, algumas vezes. Mas geralmente, cara, o dodge automático é muito complicado pro bot. Por isso que tem missões ali que você tem, missão cumpra o jogo dando dodge, 3 dodges, 3 evasões, tá ligado? Daí o bot não consegue cumprir. Ou leve menos de 19 hits ou 32 hits. O jogo não vai conseguir cumprir porque ele só foca em atacar e desviar, tá ligado? Desviar no máximo. Mas como eu falei, quando você não tá com Jin-Woo, né, você joga com os outros personagens e você pode trocar de personagem, isso é bem legal. Você pode combar, né, como você pode ver ali, né, você pode trocar ali na hora e o personagem chega atacando, né. Isso é muito bom, né, e dá um daninho a mais. Como aqui eu consegui cumprir todas as missões, beleza. Geralmente quando você vai com personagens específicos, né, da própria missão, você passa tranquilo. Ganha um pouquinho de experiência, abrir outra fase, provavelmente até chegar aqui no final. Como eu falei, tem algumas missões que são um pouquinho mais complicadas, por exemplo aqui, a missão do Cérebro, cara, você precisa aqui ganhar aqui com alguns tipos de coisas em específico, tipo personagem com elemento água, personagem com elemento vento, tá ligado? Aí vai ser meio mais complicadinho pra você. Missões de pontos de vida também é difícil pro bot fazer, né? Mais um exemplo aqui de dodge, né, que o bot não sabe fazer. Acho que é quando você enfrenta a cobra, tá ligado? Quando você enfrenta a cobra. Não sei se é aqui nessa missão. Mas é uma missão que você vai ter que enfrentar a cobra e o bot não vai conseguir fazer direito. Ele vai errar muito, tá ligado? Porque o cobra tem danos em área muito grandes e o bot não consegue desviar, mano. Tem as missões diárias aqui, ganha um pouquinho mais. Cada vez que completa aqui uma caixinhazinha de presente, você ganha experiência. Isso é muito bom, né? No caso, missões bis. Missões bis aqui você também consegue coisas interessantes. É meio que um drop rate aleatório. Deixa eu ver aqui qual nível específico. Isso que eu acho que eu passo de boa. Eu acho, não tenho certeza. Deixa que eu for formação automática mesmo. E bora entrar, né? Bora lá. Então você pode comprar essas chaves, como eu mostrei, né? Lá em mineração, né? Que você consegue os cristais. E você pode comprar essas chaves aqui, que é muito legal para você dropar um item caso você não consiga itens legais, mano. Beleza? Mas vocês vão ver, ó. Chega a hora de trocar, o personagem se aperta ali, no caso RT. No caso, você vai clicar na tela, né? Essa aqui tá do celular. E o personagem vai trocar dando um ataque. Ou você pode apertar pulo, simplesmente trocar para ele. Mas eu não recomendo. Eu recomendo você trocar por ataque mesmo que demore um pouquinho mais. Que vale mais a pena, né? O personagem vai vir atacando e dando um dano já. Beleza, ó. Geralmente aqui o personagem o seu inimigo dá um espaço para você dar dodge, né? Principalmente os boss, né? Sempre aparece uma luz em vermelho antes do personagem atacar, né? Do boss atacar. Que é o momento de você apertar para dar dodge e dar um perfect dodge. Beleza. Conseguimos cumprir missões. E você dropa algumas coisinhas aqui, ó. Você dropa algumas armaduras. Aqui é mais para você dropar itens, ó. Aqui, ó. Tô no outro nível. Consigo itens melhores, tem chance de dropar itens mais fortes. Até aqui chegar aqui que realmente não tem como você não dropar item legal, mano. Não tem, tá ligado? Dá artefato e você tem os itens aqui, ó. Que você ganha aqui, beleza, por artefatinho. Mas você ganha aqui, isso aqui quando você fez o download global, acho que você ganhou isso aqui, então ajuda pra caramba. Para upar, como eu falei, fácil. Aqui, ó, aprimorar. E você pode gastar esses itenzinhos de martelo aqui pra aprimorar, né? Subir quantos e você quiser. Beleza? E agora começa a upar. Como vocês podem ver, tem vezes que não dá certo você upar, tá ligado? É algo parecido com Black Clover para alguns que jogaram. Você tem certas chances de upar o nível das coisas. Não que você tenha 100% de certeza que você consiga dar upgrade, né? Isso é muito chato, né? Só pra você gastar item à toa, mano. Ó, vamos lá de novo. Ó, vai upando, deu certo. Beleza? Mas, como eu falei, tem certas porcentagens, ó. Taxa de aprimoramento, 50%. Ó, 45% o próximo upgrade tem chance de falhar você gastar seus itens. O Jin-Woo, no caso, as habilidades dele você vai desbloqueando conforme você vai cumprindo o modo história.
Cumprindo uma história e subindo de nível, principalmente. Ó, você vai cumprindo aqui, vai desbloqueando outros tipos de habilidades, né? Habilidade de vento, de piro, né? Que é fogo. E também outra leva de habilidades, né? Outra leva. Aqui, ó. Você tem aqui e vai tendo cada vez mais habilidades. Para a habilidade básica, você escolhe uma dessas. E a definitiva ele só tem uma por enquanto, né? No caso. Mas você vai abrindo mais depois. E tem habilidade 1 e habilidade 2, como eu falei. Beleza. Pra dar upgrade, né? Você, cada vez que você upa de nível, você consegue 5 pontos, se eu não me engano, 5 pontos de upgrade. Aí você escolhe pra upar aqui, ó. Pode upar mais 10 de uma vez só, ou pode upar devagarinho aqui quando você tem pontos disponíveis, escolhe no que quiser. Olha, opinião minha, o que me ajuda mais é ataque e vitalidade. É o que mais me ajuda, por isso que tá o mais upado aqui. E cooldown, né? Aqui você tá redução de recarga, isso ajuda pra caramba aqui você atacar mais rápido. E é isso, né? Bom, já mostrei aqui, bom, tem arma, que são as armas que o Jinwoo usa, né? Os personagens, você pode equipar, escolher equipar nos personagens. No caso aqui, tem Jinwoo e tem os personagens. Essa é a questão. Você tem o próprio Jinwoo, que você consegue as armas para equipar nele, e os personagens aqui, né? Escudos. Depende muito do personagem que você tá usando. Tipo assim, você tem aqui o meu escudo de aço que eu consegui. Eu tô equipado aqui no amigo do Jinwoo, né? Que vai fazer uma diferença para ele. Livro de magia, para menino, depende do personagem. É melhor equipar certo item. Mas que mais posso mostrar? Os artefatos, né? Que você usa para dar upgrade nos artefatos e para aprimorar, como eu falei, esse machadinho aqui, né? E como eu tinha falado antes, para upar um artefato, você vai vir aqui em gerenciamento. Você pode criar um artefato e também você pode fusionar um artefato, por assim dizer, né? Tem artefatos, você pode criar artefatos dos próprios personagens. Claro que vai ser muito melhor, né? Eles vão ficar muito mais fortes. Dão habilidades adicionais, né? Caso você use no próprio personagem. Mas que eu já mudei, já mostrei muito. Você tem código que você consegue certas coisas, artefatos, e você consegue coletar umas recompensazinhas, entendeu? Coletar tudo aqui, ó. Dependendo do que você pega, você coleta umas recompensas diferentes, fechou? E vai indo, galera, vai indo. É muita coisa para mostrar no jogo, mas para começo você pode ter seus personagens aqui, ó, que eu vou abrir em Monarchs. Provavelmente eu vou abrir quando virar o Monarca, né? E eu vou conseguir ter esses personagens aqui, ó, o Igris, que você vai poder utilizar. Isso é muito legal, tá ligado? É muito legal mesmo. Eu tô doido pra chegar aqui quando virar Monarca e conseguir esses personagens aqui. Beleza, né? Bom, acho que eu já mostrei o basicão do jogo, não tem muito mais que mostrar. Acho que o resto é com você. Solo Leveling, cara, é um jogo legal, mano. É um jogo legal. Tem muita coisa aqui, eu vou abrir ainda, como por exemplo aqui, batalha de teste, que eu vou abrir depois que eu terminar aqui no capítulo 7. Vai ser mais difícil chegar aqui no 14, né? Mas fazer o que, né? Desculpa mesmo não poder mostrar na prática algumas coisas, né? Como vocês puderam ver, tem algumas coisas bloqueadas. Mas eu vou ver se eu trago mais um vídeo ainda, né? Com mais opções, ensinando mais coisas, se você deixar esse like e se inscrever. Mas acho que é isso, né? Não tem muito mais que mostrar agora. Deixa o seu like se você gosta de Solo Leveling assim como eu. E também é sempre bom você comentar aí se você tá jogando também, se você pegou algum personagem SSR, que é bem dificinho no jogo, ou algum artefato, alguma arma aí pra você. Claro que se eu falei alguma besteira aqui, né, você que entende mais do jogo, corrija aí nos comentários também, é importante. Muito obrigado e até a próxima. Falou!